Bom dia, pessoal. Só aguardando um tempinho aqui para começar. Já derramei uma caneca aqui já de café. Fala, Enoque, bom dia. Dá licença um minutinho. Tô na área. Já comecei bem, cara. Já derramei uma caneca de café aqui, cara. Sou muito atrapalhado. Fala, Felipe, bom dia. Vou pegar só um pano aqui, cara. Jesus Cristo é a força que você precisa. Jesus Cristo é a paz que você procura. Jesus Cristo é o amor que te falta ao coração. Jesus Cristo é o abrigo. Ele é o fiel amigo. Vocês estão me ouvindo legal aí, gente? Cara, tu não tem noção. A caneca tava cheia, cara. De manhã, sem café, eu não sou ninguém. Eu dei um gole de café, fui pegar a caneca, olhei pro lado e derrubei. Tudo molhado de café aqui, cara. Rapidinho, dá licença. Jesus Cristo é a força que você precisa. Jesus Cristo é a paz que você procura. Jesus Cristo é o amor que te falta ao coração. Valeu, Felipe. Jesus Cristo é o amigo. Ele é o fiel amigo. Jesus Cristo é a força que você precisa. Jesus Cristo é a paz que você procura. Jesus Cristo é o amor que te falta ao coração. Jesus Cristo é o abrigo. Ele é um fiel amigo. Esperar só alguns minutinhos, tá? Esperar mais algum minutinho para ver se vai aparecer mais alguém aí. Pior, fiquei sem café.
gente lê a palavra, encontra bastante poder pra vencer e continuar a jornada. E ver que o passado ficou pra trás, mas Cristo na cruz tudo já venceu. E saber que dele não lembra mais, eu canto pra glória de Deus. Nenhuma condenação há para quem está em ti, Jesus, cuja vida coberta está pelo sangue que desceu na cruz. Essa prova Conhece essa música aí, vocês? investidas do vil tentador, mas nenhuma condenação há para quem está em ti, querido Senhor. E quase parando sem força e vigor, a gente lê a palavra, encontra bastante poder pra vencer e continuar a jornada. E ver que o passado ficou pra trás, mas Cristo na cruz tudo já venceu. E saber que dele não lembra mais, eu canto pra glória de Deus. Nenhuma condenação há para quem está em ti, Jesus, cuja vida coberta está pelo sangue que desceu na cruz. É certo que provas Das antigas, Felipe, das antigas. A minha esposa diz que eu gosto de relembrar meu passado, cara. Ontem ela falou uma palavra engraçada. Eu tava arrumando a casa, ouvindo música. E aí eu gosto daquelas bandas bem antigas, né, cara? Tempo Soul, aquela galera da antiga mesmo. Dá mó nostalgia, cara. Aí ela ficou me sacaneando ontem. pelo sangue que desceu na cruz. É certo que provas virão, investidas do vil tentador, mas nenhuma condenação há para quem está em ti, querido Senhor. Bom dia, pessoal. Para quem não me conhece, eu me chamo Alan. Eu fui convidado aí pelo Enoque, pelo Felipe, para estar trazendo uma lição 12 para vocês. É a primeira vez que eu estou dando aula. Agora eu te entendo, Felipe, quando você diz que é estranho falar para a câmera, né, cara? É bem estranho, é bem diferente. Eu não tenho esse costume. E aí, eu tentei trazer de uma maneira mais simples, sem complicar, um pouco da lição 12 para o dia de hoje. A lição tem um título: O risco da depressão por conta das tribulações. A gente já vem estudando a depressão há bastante tempo e hoje a gente vai trazer um pouco do risco desses degraus, né, que são pequenos degraus, a tribulações, a angústia. E o texto ele nos traz como referência Paulo, né? Eu demorei um pouquinho a entender o porquê de Paulo na carta aos Coríntios. E aí, lendo durante a semana, tirando algumas dúvidas, entrei em contato com o Enoque, a gente teve uma conversa rápida com Abraão e tal, mas eu consegui perceber o porquê de Paulo. Se tivesse um personagem na Bíblia que poderia estar na porta da depressão, Felipe tá rindo, na porta da depressão, eu creio que seria Paulo, por tudo que ele viveu, por tudo que ele passou, pelas angústias, pelas provações, pelas perseguições. Eu creio que Paulo seria o homem mais propício, dentro dos personagens bíblicos que a gente conhece no Novo Testamento,
que estaria propenso à depressão. E por que de Paulo não ter tido a depressão? Isso também a gente vai estudar aqui rapidamente na lição, tá? Vamos pegar o texto básico da lição, que está em 2 Cartas ao Coríntios, capítulo 4, versículo 8. Quem tiver com a Bíblia aí pode abrir. Vou dar um tempinho. Eu tive que anotar tudo, gente, porque eu sou meio confuso. Eu começo a falar e meu cérebro parece um monte de fio desencapado. Então, se eu não tiver uma anotação para seguir, eu começo a embaralhar assunto. Então, eu tive que fazer alguns esboços aqui para permanecer no texto. Mas vamos lá, vamos ler o versículo 8 do capítulo 4. Diz assim a Bíblia. A minha versão é a NVT, tá, gente? De todos os lados, somos pressionados por aflições, mas não esmagados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Ok? Esse é o texto básico da introdução à lição número 12. Gente, eu estava lendo, passei a semana toda lendo a lição. E uma coisa que no começo da semana me passou desapercebido foi a introdução da lição, cara. É importante também, porque a introdução da lição, ela nos traz a seguinte mensagem. Muitas pessoas pensam que tornando-se um cristão significa estar livre de angústias e sofrimento. Isso nunca foi e nunca será verdade. Ainda que alguns segmentos evangélicos insistam em afirmar que um cristão verdadeiro não pode conhecer o sofrimento pelo fato de ser filho de Deus, e se o conhece é por conta de pecados ocultos, sabemos que, lidando honestamente sobre esse assunto, nem mesmo Cristo disse que jamais sofreríamos. Cara, é interessante essa introdução. Eu trabalhei com música desde os 15 anos de idade, quando eu comecei a estudar. Aos 17, 18, 19 anos eu já tinha um vasto conhecimento musical. E isso me fez sair muito. E eu ia muito para a igreja. Eu nunca toquei em evento fora da igreja, assim, só evento militar, que eu era militar, mas show, essas coisas eu nunca fiz, não. Nunca me prontifiquei a fazer essas coisas. E por sair muito, a gente acaba ouvindo outras pregações, né, que a gente não está acostumado a ouvir. Acaba tendo uma visão diferente. E muitas vezes eu percebia que nas igrejas eles pregavam esse tipo de teologia, onde o cristão ele não podia sofrer por se tratar de filho de Deus, né? E se você estivesse passando por provações por algum momento, significava que você que você tinha um pecado oculto, né? E isso é muito ruim, porque as pessoas aceitam esse tipo de teologia para a sua própria vida. E eu fico imaginando essas pessoas dentro dessas igrejas que pregam esse falso evangelho sem base bíblica, dentro das suas provações, das suas angústias, não ter a quem recorrer, não ter a quem buscar para conversar até, né? Porque imagina, você está dentro dessa igreja, você acredita dentro dessa teologia, você está passando por provações, que é algo comum a todos nós. Você vai recorrer a quem? Se dentro dessa teologia diz que se você está passando por sofrimento, por provações, você está em pecado. Então essas pessoas sofrem calado por conta disso, por conta dessa falsa teologia, desse evangelho que não tem base bíblica. Então elas ficam muito propensas também a adentrarem a depressão. E o segundo ponto dentro desse início, ontem eu estava, como eu falei no início, eu estava arrumando a casa, se eu não me engano eu estava lavando a louça,
E eu tava ouvindo, eu gosto muito, né, de louvores antigos. Eu tava ouvindo um CD do Marquinho Gomes, se não me engano, 1998, 1999. Eu não lembro o nome do CD, eu sou péssimo de memória para gravar essas coisas. E aí, no meio da música, quer dizer, no final da música, eu tava no louça, a música trazia a seguinte frase: aceita Jesus e você ficará livre de provações. Eu falei, poxa, Marquinho Gomes, aí você me quebra. Não tenho nada contra o Marquinho Gomes não, tá, gente? Pelo contrário, eu gosto muito das músicas antigas dele. Mas é uma teologia que se encaixa no que a gente viu aqui no início, onde você aceita Jesus, você está livre das tribulações, está livre dos sofrimentos. É uma teologia que é pregada tanto em púlpitos como em louvores, né? O mundo gospel hoje é um mundo bem amplo, então as pessoas também ouvem essas canções e tomam aquilo de verdade para si, entendeu? E é perigoso, é perigoso. Então a gente também tem que estar atento ao que a gente está ouvindo, ok? Então eu fiz aqui uma lista do que o texto nos traz, né? Mas antes de a gente entrar, é importante a gente entender que o sofrimento natural faz parte da vida, né? Aquele sofrimento moderado, né? Eu não posso ficar, eu vou ficar angustiado, mas eu também não posso ficar angustiado por um período muito longo. Eu posso ter aflições, mas eu também não posso fazer com que essa aflição fique durante muito tempo, tá? Porque aí pode ser um degrau enorme, gente, e muito perigoso para a gente entrar em depressão, ok? E aí eu me deparei com a primeira pergunta do texto, né? O primeiro tópico da lição, que diz o seguinte: é possível ter uma vida sem atribulações? É possível, gente, a gente viver uma vida sem atribulações? Eu creio que aqui ele está falando no âmbito cristão, né? Você sendo cristão. Tem essa possibilidade? Não. Porque o ser humano em si já tem dificuldades, já passa por atribulações e aflições. O cristianismo, então, que Cristo declara que no mundo tereis aflições, não é possível a gente viver uma vida longe de problemas, de aflições, tá? Então, a gente vai deparar aqui com Paulo na carta aos 2 Coríntios, e o capítulo 4 ele é interessantíssimo sobre esse assunto, porque Paulo, para entender rapidamente o contexto histórico, sem se prolongar muito, Paulo está mandando uma carta aos Coríntios porque existem homens, né, judeus, provavelmente judeus, que estão entrando nas igrejas e desmentindo Paulo, falando, olha, Paulo, ele é um cara muito intelectual, ele é um cara muito inteligente, ele está enganando vocês, tá? É mais ou menos assim, ó, ele pregou a verdade, nós acreditamos no Messias, mas falta um complemento, tá? Como é que Paulo pode ser de Deus se ele apanha, se ele é preso, se ninguém acredita nele? Como é que esse homem pode ser de Deus? Havia esse contexto na história de Paulo naquele momento. E por isso ele vai escrevendo as cartas às igrejas, explicando, passando, tentando quebrar essa heresia que estava tentando entrar na igreja e ter o controle da igreja, tá? Isso é bem interessante. E o que eu achei muito interessante no capítulo 4 é a analogia de Paulo entre ele e o Evangelho. O título do capítulo ele traz o seguinte: tesouros em vasos de barro. Ou seja, Paulo ele faz a analogia do Evangelho como um tesouro, tá? Algo de muito valor. E ele se compara a um vaso de barro, ou seja, o tesouro está dentro do vaso de barro, para que a gente possa para que a gente veja o tesouro, para que a gente possa ver o seu brilho, é necessário quebrar o vaso de barro, ok? Então eu
fiz algumas anotações, tá, gente? Do que Paulo sofreu, baseado apenas no versículo 8, no 9, tá ok? Deixa eu só pegar aqui as anotações. São pequenas características que eu vi de sofrimento de Paulo, ok? No versículo 8, ele diz o seguinte: de todos os lados somos atribulados, porém não angustiados, tá? Eu vejo que Paulo era atacado por todos os lados, Paulo era perseguido por todos os lados, mas eu creio que Deus sempre conservou dentro de Paulo uma paz, uma tranquilidade em meio a todas essas atribulações que ele passava, para que ele não viesse desistir, para que ele não viesse desistir do Evangelho e continuar a sua missão, a missão aquela que foi passada para ele por Cristo, de levar e pregar a palavra a todas as pessoas. É comum entre nós passarmos por aflições, né? A gente já viu isso, mas é bem comum no nosso dia, no nosso trabalho, na nossa escola, na nossa faculdade, a gente passar por atribulações. A minha Bíblia, a NVT, ela traz por todos os lados somos pressionados. É muito engraçado, assim, chega a ser engraçado, né? Você tá no seu ambiente, eu no meu ambiente de trabalho, a todo momento eu sou pressionado por ser cristão. Seja por uma atitude, seja por uma palavra, seja por falta de uma palavra, às vezes. A todo momento há uma pressão, há um jugo sobre mim, pelo fato de eu ser cristão. É comum na nossa vida a gente ter essa pressão, mas Deus ele não dá paz para continuar. A gente pode errar, né? O Enoque fala muito de Romanos, que diz que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, e é verdade, gente. A gente vai errar, a gente vai acabar proferindo uma palavra não muito boa, talvez para o momento, ou a falta de uma palavra que traga paz para o ambiente. As nossas atitudes o tempo todo está sendo vigiada. Muitas das vezes as pessoas só estão esperando você errar para te acusar. É comum isso. Você vai sofrer isso dia a dia no Evangelho, ok? E Paulo continua no mesmo versículo, dizendo: perplexo, porém não desamparados. Eu fiz algumas anotações aqui para não fugir. Perplexo é o mesmo que saber, é o mesmo que não saber o que fazer. Não entender o que está acontecendo, tá? Perplexo. Quando somos pegos, por exemplo, de surpresa. É interessante para mim essa questão de Paulo nos trazer essas aflições, porque muitas das vezes, se você pegasse essas mesmas características de sofrimento de Paulo, mas se você tirasse Paulo e colocasse Cristo, talvez você falasse: não, mas você está falando de Jesus, o Deus homem, então era fácil para Jesus superar essas aflições, era fácil para Jesus superar essa angústia, porque ele era homem, mas ele era Deus. Só que a Bíblia nos traz homens como Paulo, Pedro, entre outros, João, Mateus, Marcos. O que significa? São homens como nós, não tem diferença física, estrutural. Nós e eles são exemplos para que nós possamos continuar sem desistir, sem desanimar, entendeu? Porque olhamos a Bíblia e percebemos que eles passaram por todos esses problemas que nós passamos. Lógico, em épocas diferentes, culturas diferentes, mas a Bíblia ela traz exemplos excelentes para nós, para que hoje nós não possamos desanimar, não possamos desistir. Ok?
passamos por essas situações de ficar perplexo ou surpreso, não sabemos o que está acontecendo. Ficamos sem saber o que fazer. Lógico, você não sabe o que está acontecendo, você não sabe qual atitude tomar, o que fazer. Nessas situações, Deus o mantinha sem desanimar e sem se deprimir. Muitas das vezes, na nossa jornada, seja dentro da igreja, e eu gosto de usar exemplo do cotidiano, seja dentro da igreja, seja no trabalho, ou às vezes na sua própria casa, dentro da sua própria família, vão acontecer essas situações que vão nos deixar perplexos, surpresos e sem saber o que fazer. E aí você se pergunta, cara, Deus, o que está acontecendo? Essas situações, eu não sei vocês, gente, mas acontece comigo o tempo todo. Ainda mais quando a gente tem mania de querer planejar as coisas, né? Ainda mais quando você planeja algo, seja para a faculdade, para o trabalho, enfim. E sempre acontece uma situação que vai te deixar meio perplexo, meio sem saber o que fazer. Eu busco a Deus. Eu tento entender a situação, tento pegar o contorno da situação, não para descobrir o que saiu do meu controle, não para descobrir aonde eu errei, porque muitas das vezes não é situação propícia de um erro, não é porque você errou, entendeu? Muitas das vezes acontece porque nós não temos o controle de tudo, e é comum. Então, Paulo nos diz que em meio a essas situações, nós não estamos desamparados, nós temos a quem... Voltou? Deu uma caída aqui. Vocês estão me ouvindo? Voltou? Vocês estão me ouvindo aí, galera? Opa, valeu, Felipe. Deu uma queda aqui, cara. Aqui é normal. Então, tá vendo? Fiquei surpreso. Estava falando sobre a situação, planejei, e no momento que a gente está tendo a aula, a conexão cai. Me deixou perplexo, me deixou surpreso sobre algo que eu achava que eu tinha um controle. Então, esse tipo de situação vai sempre acontecer com a gente, tá? E Paulo diz que em meio a essas situações, em meio a essas atribulações, nós não estamos desamparados, tá? Nós temos a quem recorrer, buscar, tá? Existe um Deus lá em cima que cuida de nós. Existe um Deus que talvez em meio ao seu desespero, em meio à sua angústia, seu sofrimento, ou a sua própria tribulação, ao vivo acontece, ao vivo acontece. Ele trabalha, ele usa às vezes as situações, como eu creio que ele está usando essa questão do vírus, do Covid, para trabalhar em meio à sua igreja, para falar com cada um, tá? Para buscar a nossa essência de adorador, tá? Então a gente tem que ficar atentos, vamos ficar surpresos com algumas coisas, vamos ficar perplexos, parados, sem saber o que fazer. Mas existe alguém que não nos deixa desamparado,
ok? Existe um Deus no céu que está atento para te dar sabedoria, para te dar força, para te guiar no caminho certo, ok? Paulo também nos diz que perseguidos, mas não abandonados, tá? Gente, desculpa que abriu o sol e é bem claro, eu não enxergo quase nada, tá? Perseguidos, mas não abandonados. Já no versículo 9. A perseguição sobre Paulo vinha de todos os lugares. E isso é fato. Paulo era perseguido por judeus, por gregos e por romanos. Em todos os lugares. Às vezes ele era perseguido até mesmo de falsos irmãos que entravam na igreja, como era o fato que estava acontecendo aqui em Coríntios. Eles entraram na igreja para tentar ter o controle sobre aquela situação, sobre aquela igreja, né? Para retirar aquilo que Paulo havia pregado, né? Sobre Jesus Cristo. O interessante é que ele disse que não se sentia desamparado em meio às suas perseguições. A presença de Deus para Paulo, ela era mais que suficiente na sua vida. Ele sentia na presença a segurança para seguir em meio às suas perseguições. E aí, trazendo isso para a nossa vida hoje, é interessante porque a todo momento também somos perseguidos. Como eu dei exemplo do meu trabalho, você provavelmente tem exemplo no seu trabalho, na sua vida, na sua faculdade. A todo momento somos perseguidos por alguém. Deus também deu a Paulo muitos amigos e irmãos, verdadeiros companheiros que andavam com Paulo. Isso me faz pensar que Paulo também aconselhava e buscava conselho. Isso fazia que ele não se sentisse talvez só, né? Talvez sozinho, o que não deixasse isso não deixar a depressão um pouco bater, né? No meio do caminho, no meio da jornada de Paulo. As provisões de Deus sobre Paulo eram enormes. Paulo vivia no limite, né? Você vai viver no limite, mas eu vou estar com você. Você não vai se sentir sozinho, você não vai se sentir angustiado. Eu vou estar ali sempre com você. Isso é um exemplo para nós, porque em meio a essa doença que tem assolado a nossa geração, que é a depressão, nós temos que estar sempre buscando consolo em Deus, né? Da mesma forma que Paulo foi, nós vamos ser perseguidos, abatidos, mas em tudo isso nós temos um consolador, nós temos em quem confiar, nós temos em quem buscar, tá? E ao contrário daquelas igrejas que no começo da lição demonstra um evangelho onde você não pode sofrer porque você está em pecado, porque você é filho de Deus. O contrário disso, graças a Deus, estamos numa igreja onde nós podemos conversar com alguém, nós podemos conversar com pessoas que se sentimos seguras. Nós temos líderes dentro da igreja que podem tirar um tempo para ouvir e nos aconselhar, muitas das vezes, né? Muitas das vezes, dentro dessa caminhada, é importante você ter uma voz amiga. E Paulo fala sobre isso. Ele não se sentia desamparado em momento algum. E Paulo tinha ligação direta com Deus. E isso é muito interessante. Isso é muito também importante para nós, que seguimos o mesmo caminho, que é a história, que é o evangelho que Cristo deu início. E muitas das vezes vamos ser perseguidos, vamos estar angustiados, vamos ficar surpresos, mas temos em Cristo alguém que podemos confiar, tá?
para que não possamos ter essas aflições, essas atribulações como um degrau para uma doença maior que é a depressão, ok? Então, estejam sempre buscando a Deus para que isso não possa perdurar por muito tempo dentro de você. Porque Paulo fala claramente que quando ele tinha essas angústias, no mesmo momento ele tinha uma paz de Deus dentro do seu coração, ok? E aí ele finaliza o versículo 9 dizendo que abatido, mas não destruído. Eu fiquei pensando como seria a destruição para Paulo naqueles momentos. E aí eu não consegui ver outra maneira, ao meu ponto de vista, como se Paulo negasse aquele evangelho e desistisse de tudo. Isso para mim seria a destruição de Paulo. Se ele abrisse mão de tudo, né? A gente está falando de um apóstolo que em determinado momento de tanta perseguição por todos os lados, de tanta tribulação, de tanta angústia, ele declarou em Filipenses que às vezes melhor para ele seria morrer. Ele fala: viver é Cristo e o morrer é lucro. Então a gente fica imaginando o quanto esse cara passou na sua vida, na sua jornada, na sua caminhada dentro do Evangelho. Então, ao mesmo tempo que ele tinha essas angústias, ele tinha Deus, tá? E a destruição eu não consigo enxergar de outra maneira, senão Paulo desistindo de tudo isso, desistindo de levar o Evangelho. E aí, finalizando essa questão de Paulo, que o texto básico nos traz na lição, ele conclui no 10. E o 10 diz assim: pelo sofrimento, nosso corpo continua a participar da morte de Jesus, para que a vida de Jesus também se manifeste em corpo. Ele está dizendo assim, trazendo da maneira mais simples, Paulo está dizendo que para que as outras pessoas tenham vida, é necessário que ele sofra. Para que a palavra de Deus possa ser proclamada, para que esse tesouro, como diz o título do capítulo 4, possa aparecer, é necessário que ele, o vaso de barro, venha a ser quebrado. E da mesma forma nós, não tem como competir. Nós somos o vaso de barro. A palavra de Deus, a palavra de Cristo, é o tesouro. Então não tem como ter competição entre o vaso de barro e o tesouro. Para que o tesouro apareça, é necessário que o vaso de barro quebre. É necessário que você passe por algumas aflições para que outras pessoas possam ter vidas, possa ter vida em Jesus Cristo. Então, Paulo ele nos diz claramente que vamos sofrer, que vamos passar por atribulações, que vamos ser perseguidos, que vamos estar angustiados, vamos ficar perplexos, surpresos com algumas situações, sem entender o porquê de estar passando por aquilo, o porquê que estamos sofrendo, o porquê daquilo tudo está acontecendo sobre a nossa vida. E aí, nesses momentos, é propenso do homem a... E aí começa aquela teologia do início: cara, eu saí do caminho que Deus tinha planejado, Deus me esqueceu e por isso eu estou passando por esse sofrimento. Não, é comum, né? O Novo Testamento, ilustração, ele fala sobre uma caminhada de difícil caminho. Jesus falou que no mundo tereis aflições, o mundo não irá odiar vocês porque vocês não são do mundo. Tem sobre isso. E isso nos responde a primeira pergunta do texto: é possível vida sem atribulações? A gente viu que não. Paulo nos demonstra claramente isso. O evangelho que Paulo vivia é o evangelho que vai lhe trazer
muito sofrimento. É um evangelho que vai lhe trazer muita angústia, né? A diferença é que a igreja hoje, ela busca um evangelho onde é o que a gente brinca de vinde a mim, né? A gente quer a benção, a gente quer a prosperidade, nós queremos, enfim, a gente quer tudo que seja de bom, mas a gente não quer a angústia, a gente não quer a perseguição, nós não queremos a tribulação, né? A gente não quer passar por tudo isso. É um evangelho que muitas das vezes eu vejo como fracionado por nós. A gente entrega uma parte da nossa vida para que tenha um controle. E quando o todo é o que ele quer, é o que ele pede, tá? Essas questões elas são importantes para a gente ficar atento, para combater a depressão, porque estamos propícios, sim, a ter depressão, por conta dessas aflições, dessas tribulações, né? O texto até define a diferença de tribulação com angústia, né? Ele dá a definição dizendo que a tribulação, na maioria das vezes, não pode ser controlada, né? Na maioria das vezes você não controla a tribulação. A angústia geralmente pode ser controlada à medida que entendemos o quanto a tribulação é inevitável, tá? Em meio à tribulação você pode ter angústia, mas se você entender, né, o texto está nos dizendo que se você compreender que essa tribulação ela é inevitável, então você consegue controlar um pouco a sua angústia, você consegue encontrar paz em Deus, paz em Cristo para prosseguir, ok? O texto ele nos traz um alerta sobre o grande perigo, né? Como cristão, não podemos esperar uma vida isenta de tribulações e sofrimentos. O próprio Senhor Jesus disse neste mundo teríamos aflições. Depois outro ponto que eu acho interessante é aqui embaixo, quando ele diz: é aqui que prevalece o texto de Filipenses. Podemos todas as coisas quando estamos fortalecidos no Senhor. Tá? A diferença é estar fortalecido no Senhor. Coisas boas e ruins, tá? Não só as coisas boas. Vale pensar que as situações difíceis na vida nada mais são do que ferramentas que Deus usa para deixarmos de confiar em nós mesmos, né? Ou seja, deixar quebrar esse vaso de barro, para abandonarmos a autoconfiança, a autocomisseração e a autoglorificação, né? Não podemos competir entre o brilho do evangelho e o vaso de barro. Para um aparecer, é necessário que o vaso quebre, tá? O orgulho, a teimosia, bem como a crença de que somos que somos o que somos por mérito próprio, né? Não se vangloriar, saber que somos apenas um instrumento nas mãos de Cristo. E como instrumento, como servo de Deus, de Cristo, ele vai te levar aonde ele quer. Eu gosto de fazer uma pequena analogia sobre isso, da diferença de você andar por onde Cristo quer que você vá. Eu gosto de fazer uma semelhança como um carro. Por exemplo, você estar com Cristo não é você abrir a porta do carona do carro, pedir para Jesus sentar e sentar no lado do motorista e falar: Jesus, aonde você quer ir? Não, porque talvez Jesus fale para você: eu quero que você vá por aqui, e você fala: não, aqui é perigoso, eu vou pegar um atalho. Não, andar com Cristo é você dar a chave do carro na mão de Jesus para que ele tenha o controle da sua vida, para que ele possa te levar aonde ele quer, porque com Jesus no controle, provavelmente ele te leve para lugares aonde você não queria passar, aonde você vai passar por angústia, por aflições, por sofrimento. Então, a diferença de andar com Cristo, eu gosto de fazer essa pequena analogia, é exatamente isso, dar a chave do carro para Jesus, dar o controle da sua vida para Jesus.
Ok? E aí a lição finaliza da seguinte maneira: não adianta se enganar. Como disse Jesus, no mundo teremos aflições. Veja que a lição vai sempre repetindo: no mundo tereis aflições. Você já teve alguma experiência diante de uma adversidade sem sentir que te deixasse totalmente perdido? E eu gostaria de ouvir de vocês, gente. Eu tive uma que, como no 9 diz, eu fiquei derrubado. Eu fiquei derrubado, mas não fui destruído. Vou contar rapidamente para vocês. Alguns de vocês até sabem, há mais ou menos 4 anos eu tive um derrame no pulmão pleural, né? E aí fui internado às pressas e o quadro era muito grave. A doença já tinha avançado muito. Então os médicos se reuniram e eles falaram, eles foram sinceros, foram profissionais. Eles chegaram para mim e falaram: Alan, a situação é grave, o quadro já está bem avançado, nós vamos tentar fazer alguma coisa. E a médica, a doutora que estava, falou assim: eu já perdi gente por muito menos do que você teve, tá? A gente vai tentar aqui, nós vamos tentar fazer alguma coisa. E aí tinha um médico que ele era muito centrado, ele falava assim: olha, o único tratamento que nós temos para você são 2 antibióticos, que vai ter que ser intravehicular, vai ter que ser injetado na veia. Eu falei: tá bom. Ele: não é assim. São 2 antibióticos muito fortes. 98% das pessoas rejeitam na segunda dose. E esse é o único tratamento que a gente tem para você. Se não funcionar... E eu falei: tá bom, então não tem o que fazer, então vamos. E aí naquele primeiro dia injetaram e aquilo doía muito, meu corpo começou a rejeitar de maneira que doía do braço onde eles colocavam aquele medicamento até o peito. E eu sentia muita dor a ponto de chorar mesmo de dor. Fora que eu estava muito debilitado, eu não conseguia fazer muita coisa. Naquele momento ali eu me vi destruído. Destruído não, abatido, perdão. Muito abatido. E minha esposa grávida do Henrique, 5 meses. E eu, sem saber o que fazer ali, perplexo, no meio daquela situação toda, pego de surpresa. Foi uma doença que evoluiu em 1 semana e meia, praticamente 1 semana e 3 dias. E eu falei: e agora? E eu falei: cara, eu tô no chão, mas eu não tô destruído. Eu tenho a quem recorrer, eu tenho a quem buscar, eu tenho um consolador. E aí, no terceiro dia, se eu não me engano, quando minha mãe ou minha irmã e minha esposa estavam no hospital, foram embora, e eu saí do leito, porque eu estava isolado, até porque eles não sabiam o que era e não sabiam se o que eu tinha era contagioso. E aí eu saí da cama com muita dificuldade, sentei numa poltrona que tinha ao lado da cama e comecei a orar. E fui bem simples, bem direto com Deus. Falei: Senhor, o Senhor tem o controle da vida, o Senhor que criou céus e terra, eu entrego minha vida nas tuas mãos. Que seja feita a sua vontade. Que se cumpra aquilo que o Senhor quer e não aquilo que eu quero. E eu só fiz um pedido a Deus naquela oração. Falei: só não deixa desamparado a minha esposa e meu filho. E naquele momento em diante, gente, era o terceiro dia, eu fiquei quase 1 mês internado. Fiquei 27 dias, 28 dias, algo assim. Daquele dia em diante, veio uma paz interior que me mudou completamente. Eu não tinha mais angústia, mesmo em meio àquelas situações que me deixaram perplexo, sem saber o que fazer, sem tomar uma atitude. Eu tive paz, eu tive alguém para me consolar o tempo todo. Eu estava abatido, mas não fiquei destruído. Porque daquele momento em diante, Deus trabalhou de maneira tremenda. E eu não estou falando isso hoje porque eu estou aqui. Eu orei para que se fizesse a vontade dele, não a minha. Assim como Jesus nos ensina no Getsemane. Mas daquele momento em diante eu comecei a ver as coisas diferentes. Porque muitas das vezes num momento desse a gente não percebe o quanto a gente fica perdido, perplexo, a mente confusa. Entendeu?
Mas nós temos um Consolador, nós temos a quem recorrer, que é um Deus que nos chama de filho e que cuida de nós, para que a gente não possa entrar nesse tipo de depressão, que é uma doença silenciosa e que muitas das vezes a gente não sabe que o irmão do lado às vezes tem, ou muitas das vezes sabe e quer aconselhar de maneira errada. Eu não sou médico, eu não sou doutor, eu não sei nem como passar um procedimento, mas eu posso te passar na palavra, eu posso te passar numa experiência minha, onde eu estava na porta da depressão, com todos aqueles aparelhos em volta de mim, acamado, angustiado, minha esposa grávida e eu sem saber o que fazer. Mas eu lembrei que existe um Consolador, assim como Paulo fala. Ok, gente? Felipe mandou aqui, eu vou só abaixar um pouquinho que eu não enxergo. Felipe disse, por mais difíceis que sejam as situações, elas acontecem muitas vezes para fortalecer a nossa fé, nos fazer reconhecer nossa dependência de Deus. Exatamente, Felipe. As situações, ela vêm, de certa forma, para nos fazer crescer, para nos deixar maduro, né? Eu não vou mentir para vocês, o Evangelho é cheio dessas situações. Seguir uma vida com Cristo é difícil, não é fácil, né? Eu brinco que para ser cristão não é qualquer um. Você tem que estar apto a passar por essas situações, porque você vai passar o tempo todo. Muitas das vezes, até dentro da sua própria casa. Seja um lar cristão ou não. Essas situações vão estar sempre batendo a porta. Manda para mim, gente, as suas experiências. Eu vou ficar aqui um tempo aqui para ler a experiência de vocês. Vou botar aqui um fundo musical aqui bem de leve aqui. Música antiga, que eu gosto de música antiga. Verdade, Enoque. Enoque disse o seguinte: Deus não nos dá aquilo que não podemos suportar. É verdade, Enoque, é verdade. Se repararmos, o Paulo, ele sempre viveu ali no limite, né? Mas Deus nunca deu além daquilo que ele não pudesse suportar, né? É super interessante, é verdade, Enoque. Deus não dá todas as aflições, Deus não dá as aflições, não. Nós passamos por essas aflições, por essas lutas, mas é numa medida que podemos suportar, numa medida que venha de uma maneira didática, né, que nos ensina bastante. Eu acredito muito nisso. Vou aguardar mais um pouquinho para ver se alguém quer colocar um ponto, falar alguma coisa. Minha primeira aula com vocês está sendo uma experiência incrível. Eu tenho uma dificuldade enorme de falar com pessoas. Eu sou muito introvertido. Mas está sendo uma experiência muito legal poder falar com vocês, poder dividir talvez o meu ponto de vista. Se você tem um ponto de vista diferente daquilo que eu falei, coloca também, é interessante pra gente. Mas está sendo uma experiência muito legal, muito bacana. Tá me fazendo crescer. Eu tive que estudar muito aqui para poder falar um pouco para vocês da lição. Tirar dúvidas. Eu perturbei o Enoque, né? Liguei pro Enoque, mandei mensagem. Falei, Enoque, tô entendendo nada não, cara. Tá confuso. Mas eu creio que Deus falou muito comigo através dessa lição. Tá? Deus me fez lembrar alguns testemunhos, como o testemunho que eu contei para vocês do hospital, que me fez nascer de novo. Eu nasci de novo naquela experiência. Eu consigo observar o mundo hoje de uma maneira totalmente diferente do que eu observava. Lutas e aflições hoje
não me fazem ficar desesperado. Lógico, tem situações que são difíceis de lidar, isso é normal. Mas eu brinco, eu costumo dizer que o meu novo nascimento foi depois, na verdade, o meu amadurecimento foi. Coisas que tinham importância para mim hoje não tem tanta. Então, essas experiências elas têm um caráter pedagógico, né? Elas nos ensinam algo, elas nos traz uma experiência, elas nos traz um amadurecimento. A gente cria casca, né? Como os antigos dizem, fica cascudo, né? Resistente. Essas situações elas elevam o nosso lado humano da mesma forma que ela nos faz descer para que Cristo apareça mais, para que Cristo possa aparecer e a gente, né, ser apenas um instrumento. Eu brinco que na época de música eu saía muito, tocava bastante, era comum eu não ficar a ponto de trabalhar só com música. E eu brinco que aquilo já estava talvez subindo um pouco na minha cabeça, eu já estava me sentindo um pouquinho estrela, né? E um amigo meu chegou para mim, um amigo muito íntimo, como um irmão até, chegou para mim e falou assim: Alan, calma, respira. Eu sei que você está vislumbrando tudo, é um mundo novo, mas não esqueça das suas origens, não esqueça de onde você veio. E aquilo ali foi um baque para mim, foi um choque ele falar aquilo, mas aquilo mudou o meu caráter, mudou minha maneira de ser. Eu percebi que eu era só um instrumento nas mãos de Deus também. Essas situações, essas provações, elas vêm para nos moldar, elas vêm para nos deixar maduros. É nós que escreveu aqui. E também tem uma outra coisa, irmão. Creio que a luta ou até mesmo uma carga altíssima são instrumentos. Deixa eu só abrir aqui que cortou. São instrumentos pedagógicos de Deus para nossas vidas. Tipo, grande homem de Deus sofreram de melancolia, tristeza profunda e passaram uma vida assim. O sofrimento é inevitável, inegociável e democrático, pois vem para todos. A dificuldade é justamente ser acompanhado do seu Deus durante qualquer processo. É verdade, Enoch, é verdade. Esse acompanhamento que Deus nos dá, ele nos traz a paz que precisamos, né? Você tem toda... Você está certo do que você postou, é verdade. Eu creio muito nisso, né? Que esses momentos eles servem justamente para nos ensinar. Eu tenho um amigo meu que diz que esse momento ele serve para nos colocar, para nos colocar no nosso lugar de adoradores. Ele diz que somos criados para dar adoração, não para receber. E por isso que eu acho que Paulo usa essa analogia do vaso de barro, né? Algo tão simples, tão simplório. E que dentro dele tinha um tesouro, tinha algo que brilhava mais e que para esse tesouro aparecer ele tinha que ser quebrado. Eu acho que é mais ou menos isso o que você colocou. É bem interessante. Vou aguardar mais um pouquinho, tá, gente? Ó, essa aqui é a clássica, ó. Chega a arrepiar essa música. Vou aguardar mais um pouquinho, tá, pessoal? Pode mandar aí, eu vou lendo, tá? Eu só aguardando aqui vocês pra gente finalizar essa aula aí.
Eu fixo olhar aqui porque abriu um sol aqui e eu tenho problema com claridade, eu não enxergo bem na claridade. Aí eu vejo se tem algum comentário. Musical, né, Felipe? Musical. Felipe acho que gosta das músicas antigas também, cara. O Felipe é meio igual a mim, assim, ele curte as músicas mais clássicas. Felipe, eu sou do tempo. Ó, eu nasci em berço cristão, meu pai era cristão. Meu pai e minha mãe na época que eu nasci. E eu sou de um tempo que agora de manhã, essa hora eu já estava acordado há bastante tempo. Até porque tinha que ir para a igreja. Mas essa hora, assim, bem cedo, 8 horas, meu pai colocava num disco de vinil que ele tinha lá em casa, bem alto pra gente acordar, pra se arrumar, pra tomar café, pra ir pra igreja. Era Raíssa e Ravel, cara. Raíssa e Ravel, J Neto, Sérgio Lopes é antigo também, Marcos Antônio, cara, essa galera bem antiga. Tem música do Marcos Antônio hoje que não pode nem ser cantada, porque vai ter um caráter, perante a sociedade, um caráter racista hoje. Mas ele falava sobre as verdades dele, né, cara? Então eu sou dessa época, cara, então eu gosto. A Luana fica me zoando aqui, me chamando de espírito velho, que eu só escuto música velha. As novas eu não sei nenhuma. Eu tenho maior dificuldade quando a equipe de louvor vai cantar uma música nova, que eu falei, caraca, que música é essa? Da onde saiu? Eu não conheço. Porque o tempo que eu tô em casa aqui, eu gosto muito de rádio, eu gosto muito de música, e... Mas eu vou aqui no YouTube e procuro aqueles caras, essas bandas bem antigas. Aqui é Eli Soares, a gente tá cantando música antiga. Mas eu vou muito, assim, no YouTube, pesquiso aquelas músicas antigas. Só os clássicos, só os clássicos. E aí é engraçado, porque a minha esposa, ela fica rindo de mim, cara. Ela fica me zoando. Eu gosto bastante, gosto muito de música. Música é como se fosse o café pra mim. Ela me desperta, ela me acorda. Gente, eu acho que às vezes eu ouço as músicas, mas não lembro dos nomes dos cantores. Eu também, cara. Eu dessa galera nova, são poucos cantores que eu consigo gravar os nomes. Tipo assim, Thales Roberto é uma voz que você não tem como não saber quem é. Agora, Kleber Lucas, eu confundo muito com Adelino Marçal. Eu faço essas confusões. O Enoch botou aqui. Não é só você que é chamado de espírito de velho, não, irmão. Aqui em casa é a mesma coisa. Mais uns. É pra aí que o sol tá tapando. Mais uns Souls Workshop também. Cara, tipo assim, eu ouvi essas músicas velhas e meu ouvido, pum, abre. Entendeu? Parece que tá no sangue, né? Eu só não escuto assim, não, que é Cassiane, Rose Nascimento. Essa galera eu não escuto mais, não. Mas gosto. Eu gostava muito na minha adolescência, quando o marido da Cassiane, o Jarinho, né, ele revolucionou o mundo gospel com seus arranjos. Então a gente tocava muito aquilo, aquelas questões daquelas paradas que a gente chamava de paradas cassiânicas, né? Que era aquilo era muito legal, cara. Aquilo era muito legal. Novo a gente tocou muito, eu na verdade músico novo, eu toquei muito essas músicas de Cassiane, Rose Nascimento, e era muito divertido, ainda mais pela galera que eu tinha em volta, né? Era muito legal. Eu sou muito movido à música, eu estudo ouvindo música. Cassiane, Rose Nascimento. Tu escuta, cara? Tu escuta? É difícil, cara, é muito difícil eu ouvir, é muito difícil. Eu gosto do irmão dela, o Nascimento, Marcos Nascimento, tem Marcos, tem Tito, tem uma galera, né? Eu cheguei a tocar com. Eu cheguei a tocar num evento com o William Nascimento. A gente tocava tanto com o William que eu já não tinha nem mais paciência pra tocar com o William. Mas da família Nascimento a galera é boa, cara. A galera é muito boa. Super musical. Muito bom, muito bom. Eu gosto muito também dessa galera.
escuta muito essa barra, né? Eu gosto também. Gosto pra caramba. Aqui é. Quando eu tô lavando a louça, quando eu tô fazendo alguma coisa, é só música antiga, cara. Só clássico. Luana fica pra morrer comigo. Tanto é que eu tô arrumando aqui, às vezes, a cozinha, ela vai lá dentro pra arrumar quarto, vai pra sala. E eu fico aqui ouvindo minhas músicas. Vou esperar só mais um pouquinho, tá, galera? Pra gente encerrar essa aula aí. Não sei se alguém vai mandar mais algum ponto de vista. Quem tiver qualquer dúvida, quiser falar comigo, eu tô no WhatsApp do grupo dos jovens, tá? Tô à disposição também para qualquer coisa. Obrigado aí, Enoque, Felipe, pela oportunidade de estar trazendo essa lição. Foi muito legal, cara, foi muito importante. Foi a primeira vez, não sei se vocês sabem, mas foi a primeira vez que eu dei aula, que eu passei uma lição da aula bíblica dominical, da escola bíblica dominical. E aí me fez crescer bastante, me ajudou bastante, entendeu? Abriu minha mente para outras coisas, me fez voltar ao meu testemunho, né, que o nosso testemunho é importante. Minha mãe sempre diz para a gente viver o nosso testemunho, isso é muito legal. Então eu agradeço mesmo de coração, espero ter conseguido trazer alguma coisa para cada um de vocês. Eu acho que não está subindo mais nada. Gente, vou concluir a aula aqui. Que Deus possa estar abençoando vocês, que Deus possa estar fortalecendo os vossos corações, para que a gente possa seguir juntos aí nessa caminhada que é grande, é difícil, mas é grande. Que Deus abençoe a cada um dos irmãos. Obrigado pela oportunidade.